E o tema da palestra dele hoje é os passos para a autodescoberta. Fica à vontade. Boa noite. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado. Boa noite a todos. Bem, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite. Muito me honra, tenho certeza disso, principalmente numa data especial como o aniversário de uma casa espírita. Eu considero que uma casa espírita, um templo, uma igreja, qualquer lugar dedicado à melhoria do ser humano, em nome principalmente do nosso Mestre Jesus, é um lugar especial. É um lugar que, se ficou aberto 30 e tantos anos, 35 aqui, certo? Pelo esforço de muitos de vocês, talvez de quase todos vocês, e se nesse período de 35 anos, um só de nós, 32? Um só de nós melhorou, um só de nós teve uma lágrima a menos chorada, um só de nós adiantou-se na direção da felicidade, valeu a pena o esforço dos 32 anos. Por que um apenas já valeu a pena? Porque essa melhoria é para sempre. E isso já é uma grande justificativa. Então, eu desejo realmente parabéns a vocês. Claro que no esforço de manter essa casa aberta, de aprender, muitos ou quase todos aprenderam muito. E a gente sempre ganha com esses trabalhos. Bem, o Edson esqueceu de dizer para vocês que eu não gosto de fazer palestra, né? Eu prefiro conversar. Eu prefiro bater papo. Então, eu gostaria que vocês se sentissem à vontade para conversarem comigo quanto quiserem, tá? Para me interromperem, para discordarem, porque quem disse que eu vou falar a verdade? Não é? Quem disse que eu vou falar o certo? É vocês que poderão saber. Então, fiquem à vontade, não deixem nada para o final. No meio da nossa conversa, que eu conto com a participação de vocês, levantem a mão, me chamem a atenção, e eu gostaria muito de ouvir o que vocês têm a dizer. Ok? Não se sintam tímidos, a casa de vocês, né? O tímido aqui tem que ser eu. Muito bem. É comum na casa espírita, principalmente, que a gente se dedique a alguns estudos, tá certo? As obras básicas estão aí como sendo uma fonte profunda de bênçãos que muitas vezes numa primeira leitura a gente não consegue apreciar. Certamente não consegue apreciar na sua totalidade. As obras, André Luiz, Emmanuel, Divaldo, trazem uma complementação fantástica. E a gente, eu percebo, nós temos nos dedicado, temos nos debruçado sobre essas obras no intuito de entender a grandeza do que elas nos trazem, enquanto como é a vida, como somos nós e como devem ser os nossos atos, principalmente como devem ser os nossos sentimentos para que a gente seja feliz. Quando a gente fala que a gente tem que evoluir, que a gente tem que melhorar, sim, sem dúvida. Mas eu gosto de traduzir essa evolução a ser feita e essa melhoria a ser conquistada, eu gosto de traduzir como sendo a conquista da nossa própria felicidade, que no final das contas é o que a gente mais deseja. Todos nós desejamos ser felizes. Já sabemos o que devemos fazer. Já sabemos. Sabemos que devemos perdoar, que devemos amar, e só. Tem mais alguma coisa além disso? Porque isso resume tudo. Já sabemos o que temos que fazer.
que nós precisamos controlar os nossos sentimentos, educar os nossos sentimentos, melhor dizendo. Sabemos que precisamos ter respeito uns aos outros, precisamos compreender a nós mesmos no processo de autoconhecimento. O que fazer nós já sabemos, mas não sabemos ainda como fazer. Tá certo isso? Como nós desejaríamos ou nós desejamos saber como perdoar, não é verdade? Como eu gostaria de saber na hora que eu estou com a minha mágoa, com a minha raiva, o que eu devo fazer, como eu devo mexer, onde eu devo mexer dentro de mim para que eu perdoe e volte a ter, ou comece a ter, a tão sonhada paz. Não é verdade? Isso acontece com vocês também? Nós temos dúvidas, vocês também têm dúvidas sobre como trilhar esse caminho? Sim? Muito bem. Pois então, eu entendo que não pode haver nada mais importante a estudar do que o como. Porque o que fazer nós já sabemos, eu insisto. Ninguém precisa vir aqui dizer para vocês que a gente precisa ser bom. Precisa? Alguém não sabe disso? Alguém não sabe aqui que precisamos amar o outro? Alguém não sabe? Alguém esqueceu de ler no Evangelho que nós temos que inclusive amar quem nos fere? Alguém não sabe disso? Até esse gatinho sabe. Muito bem. E quando é que nós vamos estudar o como? Quando é que nós vamos começar? Se é que vocês já não começaram, estão na frente. Quando é que nós vão me explicar como é que eu faço para respeitar aquele que não me respeita? Aonde estão os cursos que me ensinem isso? Que nos ensinem isso? Aonde? Eu acho que a Casa Espírita faz uma proposta, tenho feito essa proposta já há alguns anos. Eu acho que as Casas Espíritas, além dos cursos que já tem, que são fantásticos, a gente precisa ter um curso de como gostar do outro, como casar e ser feliz. Em Bauru a gente precisa, aqui eu acho que não, né? Como ter filhos e saber o que fazer com eles, né? Como ficar viúvo ou viúva, como envelhecer, como ficar sem emprego, como ter emprego, né? Porque eu não estou falando que seja um curso para conseguir emprego, mas para como amar o emprego, para como um espírita deve ser em um emprego, como um espírita, um cristão deve ser sem emprego. Não seriam cursos interessantes? Um outro curso muito importante é como ser feliz doente. Não é um curso bom? Acho que ia lotar de gente. Um outro, que eu não sei se teria muita gente, mas eu acho que deveria, é como ser feliz com saúde. Porque dizem por aí que basta ter saúde e nós estamos completamente felizes, mas eu percebo que isso não é verdade. Porque a maioria de nós tem saúde a maior parte da vida e não é feliz. Tá certo isso? Então a gente precisa de um curso de como ser feliz com saúde. E talvez seja mais difícil ser feliz com saúde do que sem saúde. A doença nos ajuda. Muito bem. Dentro dessa linha de raciocínio, eu gostaria de exercitar com vocês, se vocês me permitirem, peço essa licença, um tipo de estudo muito simples, que a gente poderia fazer, cada um de nós poderíamos fazer em qualquer parte. Agora, de preferência em grupo, em conjunto. Vocês me permitem? Muito bem. Está vendo essa mensagem aqui? Lembram? Conhecem mensagens pequenininhas? Assim, às vezes a gente recebe quando a gente entra na casa. Né? Quem não recebeu já uma mensagem assim, né? Na vida? A gente, às vezes, não dá muito bola para elas. Estão sempre ali, né?
Sempre tem uma pilha grande, 4, 5 linhas, né? Será que elas são importantes? Só são importantes para quem considera importante. Senão, não são importantes. A gente guarda no bolso, olha até começar a palestra, e muitas vezes a mensagem é mais importante que a palestra. A mensagem é mais para você, mais precisa ao que você precisa do que 1 hora de palestra. Será que nós damos atenção ao que está escrito aqui? Essa é até grande, tem até, é uma só dos dois lados, tem alguma que é assim, metade, e é uma de cada lado, ou seja, desse tamanho tem algo para você. Geralmente escritas pelo Chico, pelas abençoadas mãos do Chico, e talvez elas sejam preciosas. Vamos ver como a gente poderia estudá-las? Esta daqui começa assim: vencerás. Esse é o título. Por incrível que pareça, o título quase é suficiente e não precisa mais de ler o resto. Porque Emmanuel, nessa mensagem do livro Astronautas do Além, está afirmando, porque não é uma pergunta, vencerás. Que ousadia de Emmanuel falar isso para a gente, né? Nós que nos consideramos inferiores, é isso? Lá em Bauru a gente se considera inferior, infelizmente. Porque eu acho que nós não somos inferiores, nós somos outra coisa. Mas depois eu falo sobre isso. Emmanuel tem a ousadia de nos dizer que nós venceremos. Será que Emmanuel entende alguma coisa do que está falando? Acho que sim, né? Porque ele está nos dizendo que cada um de nós vencerá os desafios que vive. Os exercícios que a vida lhe entrega. Nós venceremos, ele diz. É bom ouvir isso, gente? É bom, mas eu pergunto, vocês acreditam que ele está certo? Acreditam mesmo? Então não precisa ler o resto. Porque se essa frase, essa palavra, vinda da espiritualidade, vinda certamente do coração do nosso mestre, para cada um de nós, essa mensagem afirmativa, forte, se ela nos encher de forças para fazer o que não sabemos fazer ainda, mas que vivemos o exercício para aprendermos a fazer, se essa palavra nos levantar, ela já fez tudo. Porque nós precisamos entender que por trás desta palavra tem o coração de Jesus, que prometeu que nunca nos abandonaria, que o tempo passaria e ele ficaria conosco, e que ninguém ficaria para trás, porque ele prometeu ao Pai que das ovelhas que lhe deram, nenhuma se perderia. Você, que talvez se considere a última das ovelhas, a mais perdida das ovelhas, cheio de culpas, cheio de inseguranças, com uma baixíssima autoestima, longe de amar-se. Normalmente não nos consideramos dignos de coisa alguma, nem merecemos o amor do nosso mestre. Não é assim? Não é assim que a gente se rebaixa, gente, normalmente? Só porque a gente faz uns errinhos aí? Só porque a gente mata 10 ou 20 de vez em quando? A gente já acha que estamos irremediavelmente perdidos? É assim? Xingamos o outro e achamos que é a mesma coisa que ter matado 2. Matados de verdade. Apesar que ninguém morre de verdade. A gente mata de verdade, mas ninguém morre de verdade. É curioso. A gente se trata muito mal.
a nós mesmos. Não precisamos de obsessores. Nós somos melhores que ele ao nos maltratarmos. Aliás, com a cabeça que a gente tem, nós não precisamos de obsessores. Nem de carrascos. Nós fazemos esse trabalho muito bem. Estou mentindo? Não. Os obsessores, eles disputam conosco quem que vai fazer mais mal para nós mesmos. Né? Geralmente eles perdem. E eu não estou brincando, infelizmente. Pudera eles fazerem mal de verdade para nós. Nós chegamos na frente. Emmanuel, em nome de Jesus, está dizendo que nós venceremos. Eu pergunto novamente para vocês. Vocês acreditam nisso? Mesmo? Porque não pode acreditar pela metade. Como não existe meio grávida, não existe acreditar pela metade. Aliás, eu nem gosto de acreditar. Porque se eu acredito hoje, eu posso não acreditar amanhã cedo, não posso? Não posso mudar de ideia? Muito bem. Nós temos que saber, gente. Saber que nós venceremos. Não pode pairar a menor dúvida de que nessa corrida, nessa maratona, porque ela é longa, nós venceremos. Cairemos muitas vezes, mas isso não será um problema. Porque nós levantaremos todas as vezes. E quando nós não soubermos o que fazer, e quando não nos restar forças, alguém, uma mão, estará ali para nos levantar. Não pode haver dúvidas sobre essa questão. Não pode. Com a quantidade gigantesca de bênçãos que a gente já viu, com a quantidade imensa de milagres que a gente já viu acontecer na nossa vida, nós não podemos ser aqueles ainda que duvida. Duvida não da existência do Pai, porque isso todo mundo já sabe, mas do tamanho do amor dele para nós. E se alguém nessa hora estiver pensando, mas eu não mereço, eu digo para vocês, todos, e para mim incluído, de fato, ninguém aqui merece, talvez, o amor, o tamanho do amor do Pai. Ninguém ainda fez por merecer tanto. Mas isso não é um problema. Sabem por quê? Porque o Pai tem tanto amor que Ele nos ama também quando não merecemos. Nós não precisamos merecer. Porque já nos foi ensinado, não sei se percebemos, que o amor do Pai é incondicional. Significa que o amor Ele nos ama e ponto. Final. Acabou. Não é assim, Ele nos ama se você fizer alguma coisa assim, ou assado. Não é. Essa frase, esse ensinamento não é assim. Nós somos amados. Acabou. Você não precisa fazer A ou B. Não precisamos ser bons para ser amados. Não somos amados só quando somos bons. Nós não precisamos acreditar no Pai para sermos amados. Nós sabemos disso, gente. Porque se nós soubermos disso já, tomara que sim, do que nós vamos ter medo? Por isso eu gostaria que todos pensassem, eu sei que sou amado a qualquer instante. Esse é o começo de tudo. Se não resolvermos essa questão, todo o resto é frágil. Esse é o alicerce do nosso edifício de crescimento. Não podemos passar para a próxima lição. Não podemos. Porque a próxima lição não será suficientemente sentida, nem aceita suficientemente, se eu não tiver absoluta certeza de que sou amado.
Alguém poderá nessa hora me perguntar, tá, e você pensa que é fácil? Não, não é. Eu sei. Podem acreditar que eu sei. Mas o problema não é que isso é uma conquista que exige muito esforço. Esse não é o problema. O problema é não estarmos trabalhando nesse assunto. O problema é nós não considerarmos como principal trabalho da nossa vida, nos considerarmos amados. Porque se eu não me considerar amado, se eu nunca me considerar suficientemente merecedor desse amor divino, possivelmente eu falharei. Possivelmente eu sofrerei. E não importa o que eu faça, nunca, para mim, será suficiente. Por que que a gente lê os livros com tanta pressa? Sendo que no meio do evangelho tem um monte de mata-burro. Porque eu encalho naquela parte que ele diz que a gente tem que perdoar os nossos inimigos. Ali para mim é um mata-burro. Eu caio toda vez. Por quê? Como que eu vou prosseguir a leitura? Como que eu vou prosseguir a leitura que quando eu me deparo com essa instrução, que não é um dever, é o pai falando, você quer se curar? Você quer ser feliz? Porque o caminho é este. Fique à vontade. Porque se você não quiser ir por esse caminho, está tudo bem. O amor continua igual, do mesmo tamanho. Não haverá desamparo a ninguém. Os vermes são cuidados amorosamente pelo Pai. Nós, muito mais. Mesmo aqueles que não o conhecem e que não seguem esse caminho. Então, quando eu vejo a instrução, o remédio, o tratamento chamado ame aquele que te fere, eu não posso prosseguir. Porque eu primeiro preciso decidir, mas eu quero amá-lo, eu quero bater nele. Porque normalmente a gente quer bater na pessoa que nos fere. Não sei se aqui em Barra Bonita é assim, mas em Bauru a gente tem vontade de bater na pessoa que fere a gente. E aí, Jesus ousa me pedir que eu ame. Como que funciona isso dentro de mim? Como funciona? Como que eu vou prosseguir? Se eu não sei nem se eu quero cumprir essa instrução. Eu não sei se eu consigo tomar esse remédio, não sei se ele desce. Já tomaram o remédio que não desce? Esse talvez seja um. E aí eu vou continuar a ler. Absurdo. Eu tenho que parar e fazer o que normalmente não estamos fazendo. Eu preciso me estudar diante do livro, principalmente do Evangelho. Os livros espíritas, de forma geral, eles não foram feitos para serem estudados. Eles foram feitos para que a gente se estude, para que a gente se reconheça ou se conheça antes no que eles estão dizendo, porque eles estão dizendo para cada um de nós, principalmente o Evangelho, principalmente as obras morais. Agora, a gente, infelizmente, de forma geral, a gente está preocupado em mais ou menos decorar o que está escrito para falar para alguém, para jogar na cara de alguém, para falar que a gente sabe. Mas a gente só sabe se a gente faz. Porque se a gente não faz, a gente não sabe. Tá certo isso, gente? Do que adianta eu ler um livro que me diz como construir essa parede? Que eu leio esse livro durante 30 anos, todas as semanas. Ao final de 30 anos, sem nunca ter pegado num tijolo, eu sei construir essa parede, gente? Mesmo lendo 30 anos, eu sei? Não. Então não basta ler. Não digamos, eu sei o Evangelho. Não. Eu tomei ciência do Evangelho. Eu conheci o que está escrito lá. Ponto final. A partir do momento, conforme a gente vai fazendo,
E aí a gente pode dizer, eu sei, porque faço. É essa a relação que a gente precisa ter com os livros. Eles estão ali para que a gente execute, tente, pelo menos. E de tanto tentar, é fatal que consigamos. Mas, para que eu suporte tantas tentativas, para que eu sobreviva, não, para que eu seja feliz diante de todos os exercícios que a vida tão sabiamente vai me dar, eu preciso saber, antes de tudo, no meu entendimento, que eu sou amado. Invariavelmente amado. Totalmente amado. Independente de qualquer coisa que eu faça. Temos que fazer como as mães e os pais humanos já fazem em relação aos seus filhos. A mulher conta para o marido que está grávida e ambos, na sua maioria, já amam o filho. Não é verdade? Eu acho isso tão estranho. Não conhece o filho. Vai dar um trabalho louco. Para os próximos 50 anos vai dar trabalho. Tá bom assim? 50 tá bom? Mais às vezes, né? Sabe que existe, tá ali, vai dar um trabalhão. Por que a gente ama eles? Ele te ajudou alguma coisa até agora? Acabou? Não dá nem ainda. Ele te ajuda em alguma coisa? Não, nada. Faz algum bem para você? Assim? Já lava a louça? Já limpa a casa? Não, nada. Às vezes nem depois de grande. Não é? Por que a gente ama uma pessoa assim que só dá trabalho? Tem um motivo, porque a gente ama. Por quê? Por um simples motivo, gente. Porque ele existe. Isso basta. Não basta pais presentes. Você não conhece, não tem nem nome às vezes, não sabe o rosto. E ama. Uma coisa impressionante. O pai nos ama pelo mesmo motivo. Porque a gente existe. Porque ele sabe de qual material nós somos feitos. Porque ele nos fez. E o material é divino. O material é muito nobre. Por isso que eu tenho rejeitado sistematicamente que nós digamos para nós mesmos e nos digam que somos inferiores. Porque o material que nós somos feitos não é inferior. Ignorantes, sim. Isso somos, sem dúvida. Somos bastante ignorantes. Mas inferiores, não. Proponho que não admitamos mais que a gente se diga inferior. Porque é divina a nossa textura. É divino o material que está dentro de nós. O material com o qual nós somos feitos. Divino. Somos uma estrela ainda a brilhar. Somos uma estrela que ainda irá descobrir que é uma estrela. Nós não fomos feitos para rastejar, como temos feito até hoje. Nós somos feitos para brilhar. Nós somos feitos para voar. E nós precisamos entender que isso tudo já está dentro de nós, em forma de potencial ou em forma de semente. Já somos, existe o amor divino já dentro de nós. Sabe o amor de Jesus que ele exemplificou aqui? Já está dentro de cada um de nós. A gente só não sabe onde. Não temos a menor ideia de onde está. Às vezes, na nossa ignorância, achamos que nunca chegaremos ao Cristo. Pois ele nos diz que nós somos deuses e faríamos mais do que ele fez. Por quê? Porque ele sabia nos enxergar. E sabe até hoje. O Pai não vê as nossas dificuldades. Ele vê no que nos tornaremos. E é isso que a gente também precisa ver. E entender-se assim ou não entender-se assim é uma escolha, gente. Basta que você, que cada um de nós, escolha como é que você vai se considerar. Um lixo, como normalmente nos consideramos?
ou uma semente de estrela que no caminho aprenderá a brilhar? Como é que nós vamos nos enxergar? Como é que nós vamos nos ver, principalmente no dia e na hora que nós errarmos feio? Ou nós vamos acreditar no mundo, ou naquilo que nós temos acreditado nos últimos milênios, de que nós precisamos ter culpa? Não sei se vocês sabem, mas a culpa é muito cômoda. Muito cômoda. O culpado senta e chora. Coitado. Não é? Sou tão inferior. Sou tão incapaz. Ó dó de mim. E detalhe, geralmente o culpado não arruma a bagunça que fez. Só chora. É tão frágil. Cômodo, né, gente? Cômodo, né? Porque a doutrina e o Cristo vem nos ensinar a não nos culparmos, mas a nos arrependermos. Porque o arrependido chora também, mas não muito tempo. Chora porque lamenta o que faz. Porque verdadeiramente se arrepende, gostaria de verdade de não ter feito. E vai lá e arruma a bagunça. E vai lá e estuda. Por que fiz isso, hein? O que eu vou mudar dentro de mim? Onde eu vou mexer? Que botão eu vou apertar dentro de mim para que eu não erre mais assim, ou pelo menos erre menos? Porque o arrependido está interessado em aprender. E o culpado não está interessado em nada, a não ser a chorar e a se considerar um lixo. Por isso que eu digo que o ser culpado ou se considerar é muito cômodo. Bem cômodo. Porque não precisa fazer nada. Só chorar. O que nós vamos escolher fazer conosco? O quê? Oi. A nossa amiga nos disse que é muito comum ouvir sobre o perdão que eu perdoo, mas não esqueço. Eu acho que a gente tem realmente ótima memória. A própria ciência já nos diz que todo acontecimento que gerou uma forte emoção em nós é gravado fortemente na nossa memória. E eu acho que não precisamos esquecer. Precisamos apenas que ao lembrar, não doa mais. Isso, para mim, é perdoar. Eu vou me lembrar e não vai doer mais. Por quê? Porque eu compreendi. Eu compreendi profundamente, não o que a pessoa fez, mas o porquê que eu senti o que eu senti. Eu compreendi o que aconteceu em mim. Porque é possível perdoar, inclusive quando a pessoa quer te ferir. Quando ela planejou te ferir. Porque é mais fácil a gente perdoar quando a gente descobre que a outra pessoa nos feriu sem querer. É mais fácil. Mas e quando a gente descobre que ela quis nos ferir? É mais difícil, né? Sobe uma coisa dentro de nós forte, né? É aquela parte do perdoa quem te feriu, lembra? Que eu caio no mata-burro toda vez, não é? Então, qual é o exercício dessa hora? Por que eu estou sentindo isso? Porque está doendo onde? Em mim. Então quem tem que resolver? Sou eu. Quem tem problema? Sou eu. Porque a dor indica um problema. Indica um lugar que merece cuidado. Então cuide. Não adianta revidar. Porque isso não está cuidando da sua ferida. Amar-se é cuidar-se. Cuidar de si. Então eu acho que a gente pode continuar lembrando. Só que não pode mais sentir nenhuma dor.
Porque quem compreende, compreende. E fica tudo bem. Respondi a senhora? Então tá bom. Pois não. Não, Deus não tem imagem. Então as pessoas perguntam assim, vocês já viram Deus andando aqui dentro? E a gente responde. Então Deus não tem imagem. Nas nossas preces, nas nossas orações, como é que nós mentalizamos Deus? Ela perguntou, já que Deus não tem imagem, como é que nós mentalizamos Deus? A senhora toca num assunto muito particular. Porque assim, nós temos 3 relacionamentos para cuidar. Não damos conta de um, mas temos 3. Não é? A gente precisa se relacionar com Deus, com o meu Criador, com o outro e comigo. 3 relacionamentos diferentes, que precisam de ações diferentes. A mais importante, por incrível que pareça, é comigo mesmo. Depois é com o outro. E Deus pode ficar por último, porque Ele está muito bem, obrigado. Somos nós que precisamos dele, né? Muito bem, mas temos que cultivar esse relacionamento, com certeza. Então, eu entendo que cada um de nós haverá de descobrir o caminho para enxergar este Pai. Para que ele seja mais concreto dentro de você. Porque ele nunca será concreto. Sim. Ela nos disse que tudo que existe no universo, inclusive nós, fomos criados por Ele. Sim. Agora, me parece que não podemos atualmente entendê-lo, mas precisamos senti-lo. Precisamos senti-lo. E não existe outro lugar para desenvolver este relacionamento e esse sentimento ao Pai, a não ser dentro de nós. Esta é outra questão que normalmente não cultivamos suficientemente. Geralmente temos uma relação de um ser muito distante, tão distante, que nos envergonhamos até de olhar para Ele, e que pedimos que Ele nos dê seus benefícios. Pois eu digo para vocês que Deus não dá a cesta básica. Migalhas Ele não dá. Porque Ele é de um amor quase incompreensível para nós. O Pai já estabeleceu que Ele nos ama infinitamente. Porque Ele é de uma abundância infinita. Então, Ele não dá essas pouquinhas coisas que a gente pede. Ele dá tudo que a gente precisa para ser feliz. Saber disso é uma construção que estamos precisando fazer dentro de nós. Naqueles momentos onde olhamos para dentro de nós. Porque aonde pensamos que está o Pai? Vocês acham que o Pai ficaria longe da maior preciosidade que Ele criou, que somos nós? Com a doutrina espírita nós aprendemos que existem 3 coisas no universo. O Pai, a energia e nós. A energia é apenas energia, que se transforma em matéria de vez em quando. Só. A energia passará. O universo desaparecerá um dia. Mas nem ele, nem nós passaremos. Vocês acham que o Pai ficaria distante da sua obra-prima, que somos nós?
Não. Por isso que Ele está dentro de nós. Por isso que nós precisamos encontrá-lo. Ele está perdido lá dentro da nossa bagunça interna, esperando que a gente olhe e procure por Ele. Pois não. Nós temos a certeza da existência de Deus é ter fé. A pergunta é, a senhora faz perguntas difíceis, estou gostando. Fantástico. Não são perguntas assim, vai chover amanhã. Saber que vai chover amanhã é fácil. Hã? Muito bom. Podemos um dia fazer só uma noite de perguntas e respostas, se quiserem. A senhora me perguntou, me disse que ter a certeza da existência do Pai, se isso é ter fé, sim, mas é certeza, viu, gente? Certeza que você fecha o olho e quase pega nele. Sabe essa certeza? E sabe como você sabe que você tem certeza? Quando a vida te tira tudo. E você continua tendo a certeza que Ele está ali. Porque não basta acreditar que Ele existe. Você precisa acreditar o que Ele faz também. Como Ele funciona, como Ele age. Você, na verdade, precisa acreditar, voltando ao início, que você é amado. Em qualquer situação. A ponto de um dia poder dizer que não existe desamparo. Mesmo na hora que você abre o exame e diz que você tem um tumor no cérebro. Mesmo na hora que o médico diz, você desencarnará hoje. Qual o problema? Alguém aqui morre? Lá em Bauru ninguém morre mais. Alguém aqui morre? Desencarnamos, me contaram. Mas morrer mesmo? Ninguém. Certo? Tudo bem? Hã? Certo? Sim. Eu estou dizendo isso porque eu já fiz a pergunta. Na hora da sua dor, do seu sofrimento, a quem você recorre? Ela nos perguntou se uma pessoa não acredita no Pai, na hora do sofrimento, a quem ela recorre? É uma boa pergunta. Porque como é triste. Sim, porque no final das contas, a nossa dor é solitária, o nosso sofrimento é solitário. Por quê? Porque ele é dentro de nós, tá certo? Tem alguém lá dentro além de você? Normalmente não. Quando a gente entra para fazer uma cirurgia, só entra a gente, certo? Quando a gente desencarna, a gente normalmente desencarna sozinho. Mesmo que desencarne 10, cada um está desencarnando sozinho. Tá certo isso? Tudo bem? A pessoa que entende ou não entende o amor do Pai, de fato, se sente só. Mas a pessoa que sabe é a certeza que não há desamparo. Não há desamparo. Não existe possibilidade do Pai não me ver, me ignorar, não saber meu nome, não saber as minhas necessidades. Não existe essa possibilidade. Se eu tiver certeza disso, eu insisto, a gente vai ter medo do quê? Se eu tiver certeza que eu sou capaz, se eu tiver certeza que eu sou capaz do que a vida me dá e me pede, e se eu tiver certeza que eu sou imortal, que ninguém me mata, que eu nunca desaparecerei, do que eu vou ter medo? Já que todos somos super-heróis. Sabe o super-herói que não tem medo de nada no filme? Somos nós. Podemos enfrentar qualquer inimigo, qualquer bandido, eles atiram em nós, não acontece nada. Só o corpo que cai. Só isso. Eu não estou brincando, gente. Apesar de parecer engraçado, é muito sério. Porque
O corpo cai, eu levanto, pego o outro, amanhã encarno de novo, pronto, acabou. Não é assim, gente? Ou a gente dramatiza demais? Será que a gente complica? Complicamos, né? Estes são os alicerces da doutrina. Somos amados. Incompreensivelmente amados. Amados com requintes de amorosidade. Nada deixa de ser feito nesse amor por cada um de nós. Nada. Se eu sair daqui e quebrar a perna, tenho a certeza que foi a melhor coisa que me aconteceu. Dentro desta lógica, é assim que eu preciso pensar. Não poderia acontecer nada melhor. Por quê? Porque eu sou amado. Estamos numa escola onde tudo aqui é só um exercício, só uma tarefa. Nós precisamos, então, vejam, como a doutrina e o Cristo é uma nova forma de ver a vida e a nós mesmos. Só isso. Toda a doutrina pretende nos educar a ver de uma forma libertadora, para deixarmos de sofrer a montanha de lágrimas que a gente sofre, porque acreditamos naquele monte de coisa que não é mais necessário acreditar. Foi útil enquanto éramos mais crianças espirituais. Agora que a gente tem 14 ou 15 anos espiritualmente falando, a gente já pode compreender mais coisas. Podemos compreender que estamos aqui numa escola onde o que acontece em nossas vidas, as pessoas que estão conosco, apenas vêm nos trazer exercícios para a gente educar o nosso sentimento na direção da libertação. Fazendo como, e aí o como de novo, o Cristo fez. Não o que ele fez, porque ninguém aqui precisa ser crucificado, nem traído. Apenas precisamos extrair das ações do Cristo na sua vida os conceitos que ele nos deu de como é que nós vamos viver cada uma das nossas situações. E isso tudo está no Evangelho. Pronto. A espera que a gente pare de lê-lo e se leia quando ele diz perdoe. Que esse convite, que essa instrução cause uma revolução dentro de nós. Um rebuliço dentro de nós, nos incomode, nos tira o sono. Isso sim é um bom motivo para a gente ter insônia. Isso sim é um motivo para a gente perder horas, gastar horas pensando, preocupado. Por que não perdoo? Por que não amo mais? Por que não compreendo? Isso sim deveria estar no primeiro nível das nossas preocupações. E não as preocupações pequenas que normalmente estão nas nossas cabeças, sugando as nossas energias e, de fato, fazendo com que a gente perca tempo. E nos fazendo sofrer ainda. E eu insisto em dizer, pensar em A ou B é uma escolha. Já que a gente ainda consegue escolher do que nós vamos nos alimentar todos os dias, nós também precisamos escolher do que nós vamos alimentar o nosso coração, a nossa mente, o que nós vamos pensar, porque nós somos capazes de decidir o que pensamos. E eu falo isso principalmente aos ansiosos. Lá em Bauru tem bastante, eu sei que aqui não tem quase nenhum, não é? E quando para que a gente vire e fale assim, eu não vou mais pensar nesse problema, eu vou pensar só amanhã ao meio-dia. Possível, gente? Eu sei que vocês duvidam. Mas é mais fácil isso do que perdoar. E esse é o caminho. Por que eu não vou pensar? Porque eu tenho mais coisa mais importante para pensar antes disso. Eu preciso pensar em como eu vou perdoar. Em como eu vou ser mais feliz. Em como eu vou fazer para amar mais. E para acreditar mais no amor do Pai. Desculpa, para ter certeza maior do amor do Pai. Emmanuel continua nessa mensagem. Mas veja, esta mensagem, que nada mais é do que um roteiro de como ser feliz, olha, é uma mensagem importante, percebam? Tanto que ele termina assim e fala assim,
e assim vencerás. Isso aqui é um roteiro de como ser feliz. Se a gente lê a vida inteira só isso, a gente consegue ser feliz. Mas tem que fazer. Tem que fazer o que está aqui. E a gente vai demorar vidas para fazer bem isso daqui. Ele começa assim, antes que o nosso horário termine. Não desanimes. Será que o Emmanuel sabe o que nós estamos passando para ele dizer isso? Hã? Ele sabe o tamanho do nosso problema para ele dizer não desanimes? Sabe que ele sabe? Ele não sabe, mas não importa. Porque se ele sabe que nós somos amados, ele sabe que nós somos imortais, e ele sabe que se a gente quiser, a gente enfrenta o que for, porque nós já temos os alicerces, só basta usá-los. Nós já temos tudo o que a gente precisa. Eu digo a vocês, a gente precisa de mais alguma coisa? Nós temos o amor do Pai. Nós temos capacidade. E nós temos o tempo infinito. Precisamos de mais alguma coisa? Será que o Pai esqueceu de nos dar alguma ferramenta? Precisamos de mais alguma coisa? Não? E então, o que nós estamos fazendo para ser feliz? Esperando o quê? Porque olha, não sei se já deu para perceber, o Pai não vai nos fazer felizes. Já deu para perceber? Já, certeza? Então nós estamos esperando o quê? Sim. É verdade, ele nos deu livre-arbítrio. Por quê? Porque ele não quer servos. Ele quer filhos de pé ao lado dele. De pé. Não rastejando. Não de joelho. Porque o de joelho, no sinal de humildade, que nós devemos nos aproximar dele, é no coração. O coração tem que estar de joelhos na frente de um Jesus, de um Pai, de alguém que nos ame muito. Nunca os joelhos dobrados. Porque ele nos quer de pé. Sabendo-se digno. E quando somos dignos? Quando caminhamos dignamente. Ele não quer escravos. Ele nos quer de pé. E por isso o livre-arbítrio. Para que a gente descubra que nós não temos que sermos bons. Nós não temos que seguir o Evangelho por dever. Nós temos que querer ser bons. Nós temos que querer seguir o Evangelho. Porque se a gente seguir nessa direção por dever, nós não chegaremos lá. Porque não é por dever. É por desejar. É pela nossa vontade verdadeira. Porque só por dever, não sei se já percebemos, a gente não consegue ter forças. A gente desiste com o tempo. A gente desanima no caminho do Cristo. Mas se eu estou nesse caminho, porque quero, e esse é o único motivo, porque quero, nada me tira dali. Não é, gente? Oi? E vamos vencer. Sem dúvida. Sem dúvida. E para fechar, eu quero reforçar. Você decide se vai vencer ou não. É uma escolha. Onde você é livre para tomá-lo quando quiser. O momento dessa reflexão é que escolhas nós temos tomado até hoje. E por que nós estamos tomando escolhas, fazendo escolhas tão tristes? Ah, eu não consigo. Não diga isso, diga que não quer. É mais honesto. Porque quando a gente quer, as maiores mudanças são desejáveis.
desejadas e fáceis. Porque quando nós temos a vontade, quem é que nos segura? Nada. Nem o Pai. Temos todo o poder para sermos felizes. Temos todas as ferramentas para isso. O Pai nos aguarda. Eu não digo isso para que ninguém sinta culpa. Ninguém. Porque é muito cômodo sentir culpa. Eu digo isso para que nós mudemos a forma de ver a vida. A vida não é uma obrigação. A vida é um caminho cheio de luzes, até para quem não enxerga com os olhos do corpo. Cheio de luzes para quem quer ver a luz. Porque para quem não quer ver, olhos sãos não são suficientes. A vida é um caminho de luz. Ou nós achamos que o Pai cria as trevas? Não. Podemos até dizer que as trevas nem existem. Só existe a luz. Porque é impossível pensar que o amor do Pai não esteja em algum lugar do universo. Aprendemos com André Luiz que até no umbral mais profundo, ninguém é esquecido. E brilha ainda a luz da esperança, da ajuda e do amor a todos que estão lá. Está nas nossas mãos, como sempre. Vamos orar? Ó Mestre, nós sabemos que estás aqui, que abre os seus braços para todos nós e nos conhece um a um. Nós te agradecemos por tanto amor, por tanto cuidado para conosco, por nunca nos deixar sós, por deixar a sua luz brilhando ao nosso redor permanentemente. Por isso, só podemos te pedir ainda uma coisa: que nos ajude a querer ver. Ver já podemos, nós já sabemos. Mas nos ajude a querer abrir os olhos para te perceber ao nosso redor enquanto caminhamos. E nós saberemos que nada mais será necessário, porque saberemos que nada mais nos faltará. Nos ajude neste ponto, ó Jesus, que nós queiramos ver a sua luz de amor sobre nós. Que assim seja. Eu gostaria que levantasse a mão, se possível, quem veio pela primeira vez. Quem veio pela primeira vez ganhará um livro. Não virá aqui na frente para falar nada. O senhor veio pela primeira vez? Hã? Senhor? Não. Brincadeira. Acho que ninguém, Edson. Senhores e senhoras, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.